Draw My Life, versão seleção natural. O que é seleção natural? Seleção natural é um conceito criado por Charles Darwin, desenvolvido a partir de suas observações, que afirma que haveria uma luta pela sobrevivência e que apenas os mais aptos ao meio ambiente sobreviveriam e conseguiriam passar suas características para seus descendentes. Em uma expedição a bordo do navio Beagle, Darwin, ao analisar diversos ambientes, desenvolveu a ideia de seleção natural. Em 1858, Wallace, que como Darwin era naturalista, lhe enviou uma carta descrevendo suas teorias sobre a evolução e a similaridade com as teorias de Darwin. Ao se deparar com a teoria malthusiana, que afirmava que a população cresceria em progressão geométrica, Darwin propôs que indivíduos de uma espécie sofreriam algum tipo de destruição. Esse processo acontece em animais, incluindo os humanos, vegetais, protistas, fungos, bactérias e até mesmo em vírus. Um dos exemplos de seleção natural são as mariposas de Manchester, onde inicialmente predominavam mariposas brancas, que se camuflavam nos troncos das árvores. Com a evolução industrial, os troncos das árvores se tornaram mais escuros devido à poluição, e as mariposas predominantes passaram a ser as mais escuras. Agora vamos pensar em como a seleção natural age no mundo Pokémon. Meow é o nome pelo qual 3 espécies de Pokémon que compartilham o mesmo ancestral comum são popularmente conhecidas. Porém, cada uma adaptada a uma região diferente: Kanto, Alola e Galar. Em Kanto, os Meow apresentam muitas semelhanças com a espécie ancestral. São dóceis e apresentam hábitos diurnos. O fato da espécie de Kanto se assemelhar muito com o ancestral comum deve-se à influência de muitas presas apresentarem hábitos diurnos e da competição acontecer com espécies não muito ameaçadoras. Em Alola, essa espécie sofreu mudanças radicais, já que a seleção natural favoreceu indivíduos com hábitos noturnos. A região de Galar apresenta espécies muito mais perigosas e maiores, uma pressão evolutiva externa que fez com que apenas os Pokémon mais resistentes sobrevivessem. Esse processo evolutivo que as 3 variedades de Meows sofreram é chamado de especiação. Existem diferentes tipos de especiação, mas a que aconteceu com os Meows pelas regiões é conhecida como especiação alopátrica por efeito fundador. Quando uma população se divide, as pressões seletivas favorecem fenótipos distintos e os grupos tornam-se irreconhecíveis da população original, e a reprodução é impossibilitada pelas diferenças. Um grupo se dispersou para Alola, um segundo grupo se dispersou para Galar e o último grupo permaneceu em Kanto. E, conforme o tempo passava, a barreira geográfica existente entre as regiões isolou as espécies. E ocorreu assim em Galar, região cuja pressão seletiva originou uma terceira espécie, que além de apresentar partes do corpo duras como metal, são muito agressivas para competir com os perigosos Pokémons de Galar. Em Alola, as presas mais fáceis são ativas apenas durante a noite, e portanto indivíduos com a morfologia que auxiliava caças noturnas obtiveram um sucesso adaptativo bem maior nessa região, e com o tempo, essas diferenças tornaram-se tão grandes que a espécie dividiu-se. Se certa característica favorecia o indivíduo naquele ambiente, ele tinha mais chance de se reproduzir, ou seja, uma aptidão maior. A reprodução faria com que as características fossem passadas para a próxima geração, e a próxima geração seria em sua maioria constituída por indivíduos que herdaram esses traços que aumentaram a aptidão de seus progenitores. Em Alola, por exemplo, Meows com a pele escura tinham maior facilidade para caçar suas presas noturnas, já que eram mais difíceis de serem notados que os indivíduos com a pele mais clara, e a falta de presas na parte do dia dificultava muito a caça dos mais claros, uma pressão seletiva que não acontecia em Kanto, o que ao longo do tempo dividiu as espécies.
Então, a seleção natural é um processo em que o ambiente seleciona indivíduos melhores adaptados a ele e, juntamente com a variação de caracteres, com a variação de aptidão, com a reprodução e com a hereditariedade, promovem as evoluções dos organismos, sejam eles animais, vegetais, fungos, protistas, bactérias, vírus ou até mesmo pokémons. Say